está com uma chance de não ir o comunista invasor de propriedade para o segundo turno. Isso é uma vitória e tanto para São Paulo. Então, a gente vai começar aqui destacando para você uma pesquisa da Quest, da Genial Quest, aqui sobre a Prefeitura de São Paulo. Tem aí os números, Cláudio? Coloca na tela, por favor. A pesquisa Quest, a Prefeitura de São Paulo. Tem esses números. É o que vale do lado direito ali, tá, gente? É uma linha do tempo. E aí o atual, o momento atual, é a última coluna ali, em que você vê duas linhas chegando em 24, seriam o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, e o 21 é o Guilherme Boulos, em amarelo. Depois viriam Tabata Amaral e Datena com 8, e a Marina Helena com, aliás, os indecisos, é aquela linha, 5% de indecisos. E aí vou inverter a ordem, conversar contigo, Serrão, sua análise aí sobre o quadro eleitoral aqui em São Paulo. Depois tem mais 2 vídeos que a gente vai mostrar aqui de 2 candidatos. Aparentemente um quadro embolado. Nesse momento, se for verdadeira a pesquisa, sempre coloco em dúvida essa questão, as diversas pesquisas estão usando metodologias completamente diferentes. Então, os resultados deveriam também ser diferentes, mas eles estão dando resultados até parecidos. Está sendo até estranha essa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Mas está clara ali uma divisão, 3 candidatos com possibilidade de ser prefeito concretamente. O atual prefeito, que tem a máquina, que tem, em tese, o apoio do Jair Bolsonaro, Pablo Marçal, que foi disruptivo e criou um espaço para ele diferente no crescimento de candidatura viabilizada, e o Guilherme Boulos, que é sempre a ameaça da esquerda em São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma tradição esquisita e hedionda de votar na canhota. É a cabeça equivocada de quem acredita que o socialismo vagabundo pode fazer uma cidade como essa, cosmopolita, ter progresso, o que já se demonstrou absolutamente falso em várias administrações caóticas do PT. Mas o clientelismo, a estupidez ainda vigoram. Então, essas pesquisas estão ainda apontando uma campanha embolada. Mas você não pode aqui descartar a influência forte da máquina, que o prefeito tem a maioria dos vereadores nesse primeiro turno. No segundo turno, a eleição do segundo turno vai depender demais dos vereadores eleitos, das novas bases da mudança eleitoral. Se quem está apoiando hoje Nunes conseguir reeleição, Nunes vem fortíssimo no segundo turno. Se houver uma mudança profunda na composição da Câmara Municipal, aí é preciso olhar essa nova composição e quem essa nova composição vai apoiar no segundo turno para indicar que ele seja o grande vitorioso na eleição final em novembro. Perfeito. Ô, Consta, a gente vai mostrar aqui 2 vídeos agora e aí eu já te passo. O primeiro deles, José Luiz Datena, o candidato do PSDB, disse que vai largar a política se for derrotado nessa eleição. Um pouco já de despedida, foi uma experiência muito boa, contando aí do seu contato. Dá um pouco aqui de sensação de que você já está ciente que está terminando aqui mesmo, mas que foi uma experiência que valeu a pena, é isso, Datena? Não, eu ainda tenho esperança. Realmente tem esperança. E outra coisa que eu reforcei nessas eleições é que eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim. Até agora eu não consegui, porra. O que eu posso fazer? E outra coisa que eu encerro bem tendo o maior respeito por vocês jovens de imprensa. Eu já sou um velho jornalista e reconheço a ética e capacidade da maioria de vocês. Muito obrigado. Ô, Datena. A gente que agradece. Bom, aí então Datena emocionado recebendo a solidariedade dos colegas jornalistas. E tem também a Tabata Amaral dizendo que os que participaram, os participantes dos atos do 8 de janeiro são terroristas. A senhora é a favor da anistia dos presos do dia 8? Esse é um assunto que vai passar pela Câmara. Golpe, ataque terrorista, a gente tem que tratar como terrorista. Do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a senhora é contra ou a favor? Contra, e jamais votarei isso porque eu não sou senador. E esse trecho da Tabata Amaral foi na sabatina dela, lá na Revista Oeste. Fala, Consta.
Bom, vamos por partes, né? Datena. Um clima amigável, né? Quase amoroso, né? Os jornalistas que se respeitam e que não são respeitados pelo público em geral. A carreira política do Datena vai acabar antes de começar, né? Mas daqui a pouco ele se lança candidato a mais alguma coisa. Pelo menos dessa vez ele ainda não desistiu no processo, então já é pelo menos uma vitória nesse sentido. O PSDB faleceu, né? E mudou de figurino. Vai ter que mudar de nome, de cara e tudo, mas para continuar tentando enganar muita gente, como sempre fez, como se fosse uma oposição real à turma da esquerda. A Tabata Amaral é exatamente isso também, né? Fala mansa e tudo, mas chama de terrorista a cabeleireira Débora, que usou um batom para pichar uma estátua. O Clesão, que morreu na prisão, ela chama eles de terroristas. Eu gostaria de ter emendado ali a pergunta. E o MTST do Boulos? E o MST do Stedley, dos amigos do Lula? E os Black Blocs? Isso aí é grupo terrorista? Vamos ver, né? A máscara cair de isentona, moderada, né? É uma radical, é um para-choque de comunista, como colocou muito bem o Pablo Marçal. Né? Então, também está rifada e não tem chance, ainda bem. Quanto às pesquisas que a gente mostrou antes, eu também desconfio muito de pesquisa, mas vamos aceitar valor de face para analisar. Está com uma chance de não ir o comunista invasor de propriedade para o segundo turno. Isso é uma vitória e tanto para São Paulo. Então, nenhum candidato é maravilhoso, está todo mundo meio assim. Muita gente entende que a Marina Helena do Novo é talvez a melhor, a mais qualificada, mas aquela coisa, não tem chance, então o voto útil vai, tira ela. Ela está mais otimista, ela lembra que o Zema, também do Novo, estava lá atrás e de repente acelerou muito em Minas, né? Quando as pessoas deram conta de que tinha chance, talvez, porque muita gente quer votar nela, mas não vota porque acha que não tem chance. Se todo mundo mudar a percepção, ela passa a ter chance. Então, é aquela história, né? O Pablo Marçal, em algumas outras pesquisas aí, assumindo que são verdadeiras, mostra uma certa perda de momentum, tanto que o próprio Bolsonaro já está se aproximando um pouco mais de novo aí do Nunes, né? E o meu ponto é o seguinte, ô Brown, nenhum deles encanta a direita. Eu sei que tem os marçaletes, como eu passei a chamar, que perturbam o chat e tudo. É um fenômeno interessante na política, o Pablo Marçal. Mas muita gente se reserva o direito de ficar com um pé atrás, por olhar o histórico, o flip-flop, algumas coisas recentes, né? Algumas falas e posturas. Então, assim, o paulistano está indo por eliminação, como fez muitas vezes na história. E aí, nesse ponto, eu volto a insistir no que eu falo desde sempre com a minha coerência aqui. A prioridade 1, 2 e 3 deveria ser impedir o comunista invasor de propriedade de ser prefeito de São Paulo. Aí cada um monta a sua estratégia da forma que for, as pesquisas vão influenciar ou não, o primeiro turno é diferente do segundo, se houver, mas assim, a prioridade tem que ser essa. Não pode comunista, invasor, ser prefeito de São Paulo. Ponto. E a gente tem aqui também agora, mudando de assunto, mas ainda das eleições municipais, uma pesquisa do Rio de Janeiro, a pesquisa Quest da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esses são os números, está aí na tela. 58,2% para Eduardo Paes, do PSD, 14,3% para Alexandre Ramagem, do PL. Depois, mais atrás ainda, Tarcísio Mota, do PSOL, 4,7%, e os demais candidatos que estão aí listados. Serrão, queria te ouvir sobre esse quadro no Rio. Aliás, antes de passar para você, deixa eu já trazer a próxima imagem, que é o seguinte, o Alexandre Ramagem ganhou um apoio importante da Jojo Todinho. Pois é, a Jojo Todinho que tem se posicionado sobre política, ela declarou apoio à candidatura do Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, meu prefeito. Fala, Serrão. Legal, um apoio simpático ao Ramagem, mas lá no Rio de Janeiro o quadro eleitoral é muito complicado. A máquina da Prefeitura do Rio conta muito lá na cidade maravilhosa. E tem um outro detalhe. Quem elege o prefeito do Rio de Janeiro? É a chamada Zona Oeste do Rio de Janeiro, sempre foi assim. Santa Cruz, Realengo, Campo Grande e adjacências. E Barra Jacarepaguá. Nessa região, historicamente, sempre Eduardo Paes foi muito forte politicamente.
o berço político dele é Barra Jacarepaguá, com extensão forte para a Zona Oeste. Então, ele, em toda eleição, sempre é favorito, sempre tem o voto. E a máquina da Prefeitura do Rio de Janeiro conta muito nesse aspecto. Tem também um outro ponto que conta forte nesse voto de Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é a forte presença evangélica. Dependendo de quem o quadro evangélico majoritário apoiar, esse nome também fica muito forte numa campanha eleitoral. E o Eduardo Paes soube trabalhar melhor, ou teve melhor condição para isso, de ter essas condições, não só do eleitorado de Zona Oeste, como também das principais lideranças evangélicas apoiando a campanha dele. Então, isso dá a ele essa vantagem que está gritante nas pesquisas e que é um quadro difícil de ser revertido no Rio de Janeiro.